Moisés nasce e ele tem um chamado específico para a vida de Moisés. Moisés, ele vai ter um papel fundamental diante do povo de Deus. Deus escolhe Moisés e vai lhe dizer: Moisés, você vai liberar o povo, tirar o povo do Egito. Moisés vai até Faraó, falou para ele: Faraó, deixa o povo ir. Porém a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para que assim, tanto Moisés como todo aquele povo visse o poder de Deus sobre as 10 pragas. Só depois das 10 pragas que Faraó deixou o povo sair. O povo sai, aproximadamente 2,5 milhões de pessoas saem do Egito. Mas interessante, quando chega no meio da jornada, Deus endurece novamente o coração de Faraó. E Faraó envia seu exército para perseguir novamente o povo. E novamente Deus, ele age em prol do seu povo. Moisés toca as águas, o mar se abre, o povo passa seco. E novamente Deus fecha o mar e todo o exército de Faraó morre. Novamente Deus mostrando o seu poder para Moisés. O interessante é que eles vão se encontrar no Monte Horebe. É nesse momento que Deus, ele dá os 10 mandamentos para Moisés. Moisés sobe ao monte, passa algum tempo. Quando desce, ele se depara com a situação. O povo fez uma estátua de ouro, um bezerro de ouro. Moisés, vendo essa situação, ele vai ficar irado, entristecido. Aí ele vai falar com Deus. Ele vai até a tenda do encontro e vai falar com Deus. E é nesse momento que ele está, nessa situação, falando com Deus. Nesse versículo de número 12, ele vê o povo idólatra se afastando de Deus. Ele vai até a tenda do encontro e tem uma conversa com Deus. E no capítulo 12 vai dizer que Moisés disse: Tu me ordenaste, Senhor, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Moisés, ele questionou a Deus: Senhor, tu me prometeste ia tirar esse povo, mas me permita saber quem vai comigo. Moisés talvez entendeu a palavra de Deus errada. Moisés estava esperando alguém, um homem, uma mulher, 10 homens, 20 homens, estar com ele, guiando um povo. Quando ele saísse, tinha aquelas pessoas para ajudar, auxiliar aquela multidão. Moisés entendeu o plano errado de Deus. Ele vai falar: Senhor, tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permitiste saber quem enviará comigo. Ele se questionou. Talvez Deus tenha nos dado algo em nossas mãos, um ministério, algo que você acha que é grande para você, e muitas vezes você se pergunta: Senhor, você me deu, mas eu não sou capaz sozinho. Quem vai me ajudar nessa obra, Senhor? Quem você vai se dispor? Qual o irmão, qual a irmã que vai estar ao meu lado para me ajudar? Aí Moisés vai continuar: Senhor, tu me disseste, eu te conheço pelo nome, de você tenho me agradado. O 3 vai dizer: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que este povo é uma nação. O 14 vai dizer: respondeu o Senhor. O interessante é que agora vem a resposta de Deus para Moisés. Moisés faz essa pergunta ao Senhor, pensando que a ajuda que ele ia ter era de um ser humano, de um homem, de uma mulher, de uma multidão. Mas ele não sabia que a ajuda dele que ele precisava não estava na terra, mas vinha do céu. Louvado seja Deus.
Aí o Senhor vai responder a Moisés: entenda o seguinte, a ajuda que você precisa não está em homem, não está em mulher, não está em criança, não está nos anciãos, mas está em mim, Moisés. Eu mesmo irei contigo nessa batalha e darei descanso para ti. Aleluias! Entenda, quando Deus te levanta como profeta, como cantor, como pregador, como evangelista, não se preocupe quem vai estar ao seu lado, se é um homem, se é uma mulher, porque se Ele te chamou, Ele vai falar a mesma coisa que Ele falou para Moisés. Ele não se preocupa, deixa comigo, eu mesmo vou com você, eu te acompanharei, darei descanso a você. Mas muitas das vezes estamos preocupados: Senhor, esse cargo é muito grande para mim, não vou conseguir. Não conseguimos mesmo, mas Deus está conosco. Aí Moisés vai ficar se delegando: Senhor, quem vai comigo? Aí Jesus vai responder: eu mesmo acompanharei e darei descanso a ti, Moisés. No versículo 15, aonde eu quero focar na pregação, da qual Moisés, ele vai dizer: então Moisés declarou. Moisés, ele sabia de uma coisa. Ele viu as 10 pragas que Deus fez pelo povo. Ele viu o mar se abrindo e o mar se fechando sobre os seus inimigos. Ele sabia de uma coisa, que a presença de Deus fazia a diferença. Aí ele vai dizer assim: olha, Deus, se você não for conosco, não nos envia. Se você não for conosco, não nos envia. Aqui eu quero começar a pregar nessa passagem com o tema: é a presença de Deus que faz a diferença na vida do crente. Louvado seja Deus. Entenda, é a presença de Deus que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Moisés sabia que era a presença de Deus que fazia a diferença. Ele vai dizer: Senhor, se você não for conosco, não nos envia. Ou você vai, nós fica aqui, todo mundo morre. Mas se não fosse a sua presença, ninguém não vai sair daqui. Quantas vezes nós falamos isso para o Senhor? Senhor, se não for o teu propósito, eu não vou fazer. Senhor, se não for os seus planos de sair daqui, eu não vou sair. Senhor, se não for os seus planos eu viajar, eu não vou viajar. Se o Senhor não confirmar e não for comigo, eu ficarei aqui, porque sozinho eu sei que eu não posso fazer nada. Então Moisés tinha essa experiência, viu os milagres de Deus. Eu quero focar em 3 áreas. 3 áreas essenciais que a presença de Deus faz toda a diferença. Em todas as áreas, a presença de Deus, nós temos que ter a presença de Deus. Mas eu escolhi apenas 3. 3 áreas que a presença de Deus tem que ter. É essencial. A primeira: a presença de Deus tem poder sobre as enfermidades. Louvado seja Deus. Entenda o seguinte: essa presença de Deus, ela tem um poder sobre as enfermidades. O livro de Atos, eles vai nos contar a história dos apóstolos, Pedro e João. Interessante que vai ter o dia de Pentecoste, na qual o Espírito Santo desce e enche toda aquela casa. Os apóstolos são cheios da presença de Deus. E no capítulo 3 tem uma história que todo mundo conhece: o paralítico. A história vai dizer que tinha um paralítico, desde o seu nascimento ele não caminhava. Talvez passou milhares de pessoas ali pedindo, ele pedindo esmola: me ajude, me ajude.
Ele sempre esperava alguém para ajudar com ele com dinheiro, não é verdade? Mas certo dia, depois que Pedro e João foram cheios da presença de Deus, aí vai falar no capítulo 3 que Pedro e João iam entrando no templo, na porta do pátio. O aleijado estava na porta do templo. Quando o aleijado vê Pedro e João, ele pensou: já vem uma ajuda novamente. Eu vou conseguir mais um dinheiro, eu vou conseguir mais algumas moedas, para que eu possa me sustentar, comer, me alimentar. Porque naquele tempo não tinha esse benefício que hoje tem. Então, aquele aleijado pensou: lá vem 2 homens, vou pedir a ele novamente uma oferta, para que eu possa me alimentar. Mas o que ele não sabia era que ia entrando 2 homens diferentes. Não ia entrando 2 homens vazios da presença do Senhor, mas 2 homens cheios da presença de Deus. E Pedro e João vão entrar, chegar até ali, aquele aleijado, vai olhar para eles. Talvez o mendigo estender suas mãos, me ajude com uma moeda. Aí Pedro pensa, ele fixou os olhos dele. Aí Pedro vai dizer: olha, escuta o seguinte, eu não posso te ajudar com o que você quer. Eu não posso te ajudar com o que você está querendo agora no momento. Mas entenda o seguinte: eu não posso te dar o que você quer, mas eu posso te dar algo que você precisa. Ele vai continuar dizendo: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho dinheiro, mas uma coisa eu tenho a presença de Deus. Em nome de Jesus, levanta e anda. A presença de Deus faz a diferença sobre as enfermidades. Eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Recebe o poder de Deus, a presença de Deus também em sua vida. E a palavra de Deus vai começar que ele se levantou, começou a glorificar e a orar ao Senhor, porque aonde a presença de Deus está, até a tristeza pula de alegria. Louvado seja Deus. Então a presença de Deus tem poder sobre as enfermidades. Eu orando nessa noite, hoje, Deus, Ele me falou algo, que hoje pessoas iam ser curadas. Ele tocou no meu coração e falou: hoje pessoas vão ser curadas. Por quê? A presença de Deus está aqui e faz a diferença. Ela tem poder sobre a enfermidade, daquilo que o médico fala não tem mais jeito. Deus é o médico dos médicos. A presença de Deus tem poder sobre as enfermidades. 2. A presença de Deus tem poder sobre as batalhas que enfrentamos. Louvado seja Deus. Talvez é a área que mais afeta a nossa vida, nosso cotidiano. É as lutas que enfrentamos, é as batalhas que enfrentamos. Mas entenda o seguinte: se estamos cheios do Espírito Santo, nós somos capazes de vencer essas lutas que aparecem em nossas vidas. Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas teve um momento da sua vida, ele tomou decisão sem consultar o Senhor, como na época do recenseamento. Ele foi contar quantas pessoas tinha no seu povo, ele não consultou o Senhor. Por consequência, 70.000 pessoas do seu povo morreram. Outra história, ele fugiu de Saul sem consultar o Senhor, foi para o meio dos seus próprios inimigos, filisteus. Por consequência, sua família, seus filhos, suas esposas foram todos raptados, sequestrados pelos amalequitas. Porque não teve
a presença do Senhor em primeiro lugar. 1 Samuel, capítulo 30, vai contar essa história. Davi, ele volta para essa cidade onde ele estava, Ziclac. Quando ele chega, ele e seus 600 soldados, ele vai encontrar a cidade vazia, devastada. Os amalequitas tinham invadido, pegado seus filhos, as esposas dos soldados e dele, não deixaram nada. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que Davi, ele se confortou no Senhor, se fortaleceu no Senhor. Aí Davi vai lembrar: Senhor, eu não vou mais cometer esse erro. Aí ele vai dizer que ele começou agora a consultar o Senhor. Senhor, eu devo ir? Eu irei alcançar os amalequitas? Eu irei destruir esse povo? Eu irei recuperar? Aí Deus responde: vai, certamente você ganhará a guerra, recuperar tudo que você perdeu. E Davi foi. E a Bíblia fala que ele conseguiu, nada se perdeu. Mas o que me chama a atenção na vida de Davi é o seguinte: todo mundo sabe que Davi, ele começa muito cedo a sua história. Ele mata um urso e um leão, porém não festeja, não faz festa. Ele é ungido rei de Israel, mas também não festeja. Ele mata um gigante, mas também não festeja. Ele ganha muitas guerras, mas também não festeja. Mas existe algo observando o que Davi fazia em sua vida, que teve algo que Davi, ele se alegrou muito. Davi nunca tinha dançado, nunca tinha pulado, nunca tinha feito grito de alegria. A arca da aliança estava na mão dos inimigos. Moisés fez a arca, foi levado pelos filisteus. Davi parece que faltava algo nele. Ele ganhava guerras, não se alegrava, não festejava, não tinha festa. Ele matou o gigante, não se festejava. Ele matava o urso e o leão, não se festejava. Mas vamos observar de Davi. Ele vai, tem algo que falta na vida de Davi. Sabe o que era? A arca da aliança voltar novamente para Jerusalém. Você que não sabe, a arca da aliança representava a presença de Deus aqui na terra. Aí a Bíblia vai dizer no capítulo 30 de 1 Samuel, que Davi pega a arca, ele leva com seus servos e começa a entrar em Jerusalém. Mas Davi não entra de qualquer maneira. Ali não era qualquer objeto, mas era a presença de Deus que Davi estava levando. E agora Deus vai falar que ele cantava, gritava de alegria, porque a presença de Deus estava de volta. E a presença de Deus que estava de volta da casa. Você pode observar, Davi, ele gritava de alegria com todo o povo, se alegrava, porque a presença de Deus voltou para Jerusalém. Louvado seja Deus. Às vezes nos alegramos com tantas coisas, mas quando estamos cheios da presença do Senhor, queremos ficar triste. Mas Davi sabia o segredo. Ele podia ganhar, ele podia ter tudo, mas se não tivesse a presença de Deus, ele não tinha nada. Nos momentos que ele decidiu agir por conta própria, ele fracassou. Aí ele pensou: Senhor, não vou cometer o mesmo erro. Talvez ninguém nunca tinha visto Davi pular, cantar, rodar. Muitos acham até estranho: o que está acontecendo, Davi, com você? Talvez Davi respondeu: eu não sei, mas quando eu chego perto da presença do Senhor, o meu corpo começa a arrepiar, eu não consigo me controlar, porque a presença de Deus é assim. Davi sabia
que a presença de Deus fazia toda a diferença. 3. A presença de Deus tem poder sobre os demônios. Tem poder sobre as enfermidades. Tem poder sobre as batalhas que enfrentamos na nossa vida. E tem poder sobre os demônios. Em Atos, também vai contar a história de Paulo, antes perseguidor da igreja do Senhor, antes fazer de tudo para destruir o povo de Deus. Ele tem encontro com a presença. Ele tem encontro com a presença de Deus. Um homem que não se prostrava nos pés de ninguém. Ele não se prostrava, era uma autoridade. Homem sábio, de conhecimento, tinha autoridade. Ele vai com o peito estufado até Damasco, caminho de Damasco, para aprender mais crente. O que ele não sabia é que ele ali ia se encontrar com algo diferente. Que ele sabia que ali naquele caminhada ele ia se encontrar com alguém, com algo, com um ser, que diante da sua presença ninguém fica em pé. Um homem que não se prostrou para ninguém, ele vai ver aquela luz clarear, vai cair do cavalo e se prostrar. Quem és tu, Senhor? Porque ele sabia que existia uma presença ali. Aí ele vai para Damasco, Ananias ora, e ali ele recebe a unção de Deus. Sem Espírito de Deus, homem terrível, perseguidor. Agora com o Espírito Santo de Deus, um homem diferente, cheio. Um homem que fez a diferença. E a glória de Deus vai falar que até os aventais que Paulo usava eram levados aos enfermos, os enfermos eram curados. Mas é interessante que tem um episódio bastante interessante, que quando Paulo está fazendo isso tudo, expulsando demônios, curando, apareceu 7 homens, os judeus, querendo fazer o mesmo que o Paulo fazia, querendo expulsar demônios, querendo curar. Porém eles não tinham a presença que Paulo tinha. Eles podiam ter a presença de outra coisa, mas a presença de Deus eles não tinham. Aí eles vão ver um endemoniado. Eles vão querer ir até o endemoniado expulsar aquele demônio. Aí eles vão até o demônio. Os 7 homens, talvez eles todos empolgados, vão expulsar esse demônio em nome desse Jesus que Paulo prega. Eles vão até lá. Aí o demônio vai olhar para eles assim: ei, Paulo, eu conheço. Ou melhor, Jesus eu conheço. Paulo, eu sei quem é, e vocês quem são. Entenda só, quando você tem a presença do Senhor, não é apenas o teu irmão que vai ver o que você faz, mas você é conhecido não apenas aqui nessa terra, não. Você é conhecido pelos anjos do Senhor, é conhecido pelo Espírito Santo, é conhecido por Deus, por Jesus, pelas pessoas, até os demônios olham para você e tem medo. Por quê? O Espírito Santo de Deus faz a diferença na tua vida. Aí o demônio vai olhar: quem são vocês? Eu não conheço vocês. Esse Paulo, eu sei quem é esse Paulo. Quando o crente está cheio de Deus, o demônio, ele não apenas conhece, mas teme, porque ele sabe que existe uma presença diferente na vida dessa pessoa. Ele também, mas pelo contrário, ele não conhece nem aquelas pessoas que não tem nada. O demônio está nem aí, aquelas pessoas que não têm Espírito Santo, não creem em Deus, está nem aí, porque ele não tem poder de expulsar ele. Mas sabe de uma coisa que Satanás tem medo? De um crente cheio de Espírito Santo de Deus. É desse que ele tem medo. Ele conhece.
Você é conhecido aqui na terra, é conhecido nos céus e até debaixo da terra. Seu nome é conhecido e temido. Tem a presença de Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. Como nós vimos a história de Davi, que você pode analisar. Ele vai matar o urso, o leão, ninguém nem fica sabendo, só depois que ele vai contar. O foco dele não estava ali. Ele é ungido, se destaca entre seus irmãos, ele nem liga também. Ele vai lá, mata um gigante, para ele tanto faz. Ele ganha muitas guerras. A Bíblia não fala que ele se alegrou, mas quando ele vê aquela arca, a presença de Deus entrando em Jerusalém de volta, a presença de Deus de volta para a sua casa, aí ele não se segura, ele começa a gritar, a pular, a dançar de alegria, porque a presença estava de volta. A presença de Deus está de volta. Ele te convida essa noite: ei, deixa a presença de Deus voltar para você novamente. Deixa a presença de Deus voltar novamente. Ele quer fazer a diferença em sua vida, assim como ele fez com os homens de Deus. Porque só a presença. Quer cantar, tem que ter a presença. Quer louvar, é a presença. Quer pregar, é a presença de Deus. Sem ela não somos nada. Sem essa presença não somos ninguém. Davi, ele sabia que Deus era suficiente em sua vida. Mas entenda o seguinte: nós nunca vamos estar cheios de Cristo, estamos cheios de nós mesmos. Para estar cheio de Cristo, precisamos nos vaziarmos de nós mesmos. Quando eu e você nos vaziamos de nós mesmos, aí sim Cristo pode nos encher do seu Espírito Santo. Louvado seja Deus.